Olá, pessoal! Dica previdenciária de hoje, tema aposentadoria por idade. O que é importante aqui lembrar vocês? A aposentadoria por idade, ela é concedida para quem? Para aqueles que tenham completado homens aos 65 anos de idade, mulheres aos 60 anos de idade. Mas, contudo, também há uma redução prevista na Constituição Federal, em 5 anos. Para quem se aproveita essa redução de 5 anos? Para o segurado especial, que é aquele que trabalha em regime de economia familiar, que também engloba aí o produtor rural, o pescador artesanal e o garimpeiro. Também temos que lembrar de quem? Da aposentadoria do deficiente, porque também tem uma redução em 5 anos. Então, para eles que eu acabei de dizer agora, 60 anos para os homens, 55 anos para as mulheres. No caso do deficiente, além da idade, vai ser exigido o quê? Uma carência de 180 meses, isso também ocorre para os demais. Só que para o deficiente, ele tem que comprovar o quê? Que o grau de deficiência de pelo menos 15 anos de tempo de contribuição. Então, ele vai ter que provar que tem esse grau de deficiência por 15 anos, e aí a aposentadoria por idade é concedida com essa redução de 5 anos. Então, lembre-se, anote aí essa dica que vai aproveitar aí para você com seus clientes, tá bom? Dica de hoje, show de bola, e eu espero você na próxima dica. Tchau, tchau! Olá, pessoal, aula 13 de nivelamento. E hoje a gente vai falar do quê? Aposentadoria por idade. Então, ele é um benefício previdenciário que está previsto lá na Constituição Federal. Estabelece o quê? A idade, então, como requisito para a concessão do benefício. Então, a aposentadoria por idade, via de regra, são 65 anos para os homens, a idade, e 60 anos para as mulheres. E nós vamos conhecer, então, as exceções, porque há pessoas que saem com um redutor aí de 5 anos, ok? Então, se aposentam com 5 anos a menos na idade. Então, a previsão legal está lá na Constituição Federal, no artigo 201, no parágrafo 7º, tá? Que vai trazer, inciso 1 também, vai determinar a aposentadoria por idade como benefício. Nós temos que conhecer também, antigamente, esse benefício, antes da vinda da lei de benefícios, nós tínhamos a aposentadoria por velhice, né? Esse nome caiu, né? E agora a gente tem o quê? Aposentadoria por idade. Onde está a previsão legal? Além da Constituição Federal, a gente tem a previsão no artigo 48 a 51 da Lei de Benefícios. O decreto também regulamenta a situação, tá? Então, o decreto 3.048 de 99, também conhecido como Regulamento da Previdência Social, fiquem atentos, porque nos manuais vocês vão encontrar como RPS, que é o Regulamento da Previdência Social, ou seja, o decreto 3.048 de 99, tá? Nos manuais também de doutrina, para quem gosta de ler livro, também vai constar lá RPS, tá? Então, vocês precisam saber. Então, está lá no artigo 51 a 54 do decreto, e também na IN. A previsão legal está a partir do artigo 225 da IN. Então, tudo que você quer saber sobre a aposentadoria por idade vai estar descrito lá nesses artigos, tá? Na IN, no decreto e na lei de benefícios. O que a gente precisa entender? A aposentadoria por idade é um benefício programável. Programável por quê? Eu sei que, ao atingir aquela idade e contar com os requisitos que a lei exige, eu posso me aposentar. Então, é programável, né, porque eu tenho uma certa previsão aí de me aposentar ao atender os requisitos legais. Então, esse seria, basicamente, um conceito aí, né, sobre o que é a aposentadoria por idade. Então, vejam só. Ele é um benefício concedido ao trabalhador, né, em razão do quê? Da sua idade. Então, é uma aposentadoria que vai ser concedida como requisito à idade. Como se pressupõe, né, que, ao atingir uma certa idade, aquelas forças de trabalho, aquela energia do segurado, não vai estar tão
evidente assim, né? Tão forte. Então, vem a proteção social. Então, ele vai ser pago mensalmente ao segurado, né? Que complete a idade e também complete os requisitos legais, que é a carência exigida para o benefício. E aqui, a exigência não é o quê? O tempo de trabalho, mas sim o quê? A idade. Então, ao atingir aquela idade e a carência mínima exigida, o segurado vai fazer jus ao benefício. Qual é a carência exigida atualmente? A carência são 180 meses. Então, aquele segurado vai ter que ter contribuído para a Previdência por 180 meses. Né? 180 meses aí dá equivalente a 15 anos de contribuição, né? De trabalho aí do segurado. Bom, também para aquele segurado que estava antes de 24 de julho de 91, então, para quem estava até essa data, 24 de julho de 91, sabe como era uma carência antes dessa data? 60 meses. Só que o que acontece? Veio a lei de benefícios e alterou essa situação, majorando a carência para 180 meses. Para quem já estava afiliado no sistema, então, pense em uma pessoa que entrou em 1970 para o sistema. Chegou em 91, ele já tinha, né, já ia completar a idade, já ia se aposentar. E já tinha lá, sei lá, 58 meses de carência. Então, para ele, o que aconteceu? Mudou de 60 para 180, ou seja, 3 vezes mais do que era exigido. Então, eles criaram uma regra de transição. Toda vez que tem uma mudança brusca, o sistema faz o quê? Cria uma regra de transição para não impactar quem já estava no sistema. Então, para aquelas pessoas que já estavam no sistema, então, até 24 de julho de 91, para elas, pode ser que a carência seja um pouquinho inferior a 180 meses. Então, o que a gente olha? A gente vai olhar numa tabela, que eu vou ensinar para vocês e vou mostrar aqui, que, de repente, né, que a gente vai olhar para quê? Para o ano que ela completou o requisito, que aqui é a idade, qual é a carência exigida para ela? Tá? Então, de repente, essa pessoa pode ser que tenha o quê? Uma carência inferior a 180 meses. Eu vou ter que olhar. Então, só para quem estava afiliado até essa data, né, inscrito no sistema, eu posso olhar, então, para a tabela do artigo 142, e a carência pode ser reduzida. Para aquelas pessoas que entraram depois, então, aquela pessoa que entrou no dia 25 de julho de 91, para ela não tem choro nem vela. São quantos meses de carência? 180 meses. Ah, eu entrei em 2006. Qual que é a minha carência? 180 meses. Eu entrei em 23 de julho de 91. Opa, está antes, não está? Se está antes, eu vou olhar para a tabela do artigo 142. Olho para o ano que a pessoa completou a idade e vou verificar qual é a carência exigida para ela. A gente já vai ver só. Tá? Já vai ver já. Então, olha lá. Bastando, então, para isso, o segurado acessar o benefício, provar que tem a idade e provar que tem a carência. Tá? Então, são esses dois requisitos. E, para formar o benefício, também eu tenho que demonstrar o quê? Vontade. Então, eu tenho que demonstrar que eu quero o benefício e, para isso, eu faço o quê? Um requerimento administrativo. Tá? Então, todo benefício que for concessão, primeiro eu tenho que passar pela esfera administrativa e apresentar o quê? O meu requerimento, que eu quero aquele benefício. Tá? Então, seriam esses 3 requisitos que formariam o quê? O benefício. 2 requisitos para implementar o benefício e 1 para dizer que eu quero o benefício. Quem pode fazer jus a esse benefício de aposentadoria por idade? Todos os segurados. Então, tanto segurados urbanos quanto rurais, né? Tanto segurados o quê? Obrigatórios, quanto os facultativos, têm direito ao benefício de aposentadoria por idade, desde que preencha os requisitos legais. Então, quais são os pressupostos? Qualidade de segurado. E aí, lembrando vocês, o que é ter qualidade de segurado? Ter qualidade de segurado é o fato de estar vinculado ao INSS. Então, quando é que eu tenho qualidade de segurado? Quando eu contribuo, quando eu, né, como segurado facultativo, vamos supor, não exerço atividade remunerada. Então, a partir do momento que eu contribuí, estou vinculado ao sistema, tenho qualidade de segurado.
Pelo trabalho remunerado, né? Estou trabalhando e sendo remunerada por isso, né? É óbvio que por trás eu tenho uma contribuição também, mas também tem o quê? Qualidade de segurado. E aí nós vimos em alguma aula atrás sobre carência que eu preservo a minha qualidade de segurado por um período, mesmo que não esteja vertendo contribuição ou trabalhando e sendo remunerado para isso, que é o período de graça que nós vimos. Então, nesse período que a lei me faculta, então, né, ela me garante o quê? Proteção, mesmo sem contribuição, por um período, e eu não perco automaticamente a qualidade de segurado. Só que pode ser que, se eu deixar muito tempo sem contribuir, estourar aquele prazo de prorrogação, que a gente viu que pode chegar até 36 meses, né, e ainda com recolhimento 38 meses, o que acontece? Eu perco a qualidade de segurado. Só que, para acessar esse benefício de aposentadoria por idade, necessariamente eu não preciso ter a qualidade de segurado. Então, vamos supor que eu trabalhei de 70 a 85, 15 anos na mesma empresa, na mesma situação. O que eu fiz? Deixei de trabalhar, porque casei aí com um milionário, pronto. Fui casar com um milionário, não quis nem saber mais de trabalhar. Fui cuidar dos filhos e do marido. Tá? Agora, em 2016, ou seja, de 85 até 2016, olha quanto tempo passou. Eu não contribuí para a Previdência, não trabalhei, perdi a qualidade de segurado? Óbvio, né? Perdi a qualidade de segurado. Agora, eu vou poder preencher nos pressupostos, acessar um benefício? Então, vejam, de 70 a 85, 15 anos de contribuição. Né? Então, eu tenho a carência de 15 anos, certo? Em 2016, completei a idade, 60 anos. Posso requerer o benefício? Posso. Pressupostos preenchidos. E aqui a qualidade de segurado é dispensada. Então, eu posso, sim, requerer um benefício. Tá bom? Para esse benefício em si, afasta-se, então, dispensa-se a qualidade de segurado. Tá? Onde é que está isso? Está lá no artigo 3º da Lei 10.666, 10.666, né, da besta, /2003, tá bom? Então, ela afasta. Idade, 60 anos para as mulheres, 65 anos para os homens. E há uma redução de 5 anos na idade para os segurados especiais, que são aqueles que trabalham em regime de economia familiar, e também para o produtor rural, para o garimpeiro e para o pescador artesanal. Nós vamos ver também que essa redução de 5 anos ocorre também na aposentadoria por idade do deficiente. Tá? Depois a gente vê os requisitos lá da aposentadoria por idade do deficiente. A carência nós vimos, né? 180 meses, para quem se filiou depois, então, né? A partir de dia 25 de julho de 91. Agora, aposentadoria por idade. A gente tem algumas espécies. Nós temos a aposentadoria por idade urbana, aposentadoria por idade rural e aposentadoria híbrida, que justamente soma o quê? Tempo de rural mais de urbano. Então, na híbrida, eu vou ter mescla de tempo de rural e de urbano. Tudo bem? Então, são 3 espécies aí de aposentadoria por idade. Isso é interessante saber, né? Então, na idade urbana, eu tenho só tempo urbano, ou seja, aquela pessoa trabalhou em atividades na cidade, né? E na rural eu tenho o quê? Somente todo o tempo de trabalho daquele segurado foi exercido onde? No campo rural. Agora, é muito comum que segurados tenham trabalhado lá na vida inicial, né, de trabalho, como trabalhadores rurais, ou até mesmo segurados especiais, em regime de economia familiar. E depois de um tempo tenham ido o quê? Para a cidade, se estabelecido lá e trabalhado em atividades urbanas. Então, essa situação também vai ser contemplada aqui e vai ser aproveitado o quê? Tanto o tempo de rural quanto o tempo urbano, tá? Nessa situação aqui também tem várias polêmicas. Isso vocês vão aproveitar isso mais na pós, que vocês vão se especificar mais nisso.
Aqui a gente precisa saber, inicialmente, que existem essas 3 espécies de aposentadoria. O artigo 48 da Lei de Benefícios, que é a Lei 8.213 de 91, vai trazer o quê? A aposentadoria por idade urbana. No parágrafo 2º dessa lei, vai falar sobre quem? A aposentadoria por idade do trabalhador rural. E no parágrafo 3º do artigo 48, vai falar da aposentadoria híbrida. Tá? Então, vai estar tudo no mesmo artigo, a definição de cada um deles, e subdividido, então, nos parágrafos do artigo 48. Os requisitos aqui para vocês verificarem no visual, que eu acho que fica mais fácil da gente entender. Então, requisito idade, urbano e na híbrida, gente. Então, tanto o urbano quanto a híbrida não tem a redução de 5 anos. Então, aquele segurado que trabalhou lá no campo, lá atrás, então, trabalhou 10 anos no campo, e aí trabalhou 5 anos aqui como urbano, para ele não tem redução de idade. Então, só vai ter redução de idade para a aposentadoria por idade completamente rural. Então, ele não pode ter tempo urbano lá, senão, para ele, vai ser o quê? A idade normal do urbano. Tá? Então, urbano e híbrida, homens, 65 anos, mulheres, 60 anos. E para os rurais, que a gente falou, que é segurado especial, produtor rural, o garimpeiro, e também para o pescador artesanal, aí sim tem a redução em 5 anos. Então, 60 anos os homens, 55 anos as mulheres. Tudo bem? Fica bem mais fácil no visual, né, para vocês memorizarem. Então, vamos falar um pouquinho de carência. Carência, nós vimos que é pagamento, é recolhimento. Então, quando eu olho para a carência, eu vou olhar quantos meses de contribuição aquela pessoa tem. Então, vocês sempre, quando forem fazer a contagem do tempo, né, da pessoa, para verificar se ela tem ou não, o que vocês têm que observar? Carência é uma coisa, tempo de contribuição é outra. Eu posso ter um tempo de contribuição que não teve recolhimento, tá? E aí não é carência. Então, o que vocês vão olhar? Sempre carência como pagamento, recolhimento. Então, quantos recolhimentos aquela pessoa tem? E o recolhimento a gente conta em meses, ok? Então, vejam só, 180 meses, ou para quem estava afiliado em 24 de julho de 91, eu vou olhar a tabela. A tabela vai estar lá no artigo 142 da Lei de Benefícios, que é a Lei 8.213 de 91. Essa tabela que eu falei para vocês, ela vai trazer o ano de implementação das condições. Então, vai ter uma tabela lá de 91 até 2011. E nós vamos ter, do outro lado da tabela, os meses de contribuição exigido. Então, o que você vai perguntar para o seu segurado na entrevista, para o seu cliente? Você vai verificar se ele teve contribuição, né? E se ele começou a trabalhar até 24 de julho de 91. Se sim for a resposta, aplica essa tabela. Então, vejam, o que você vai olhar? Qual é o ano que a pessoa completou a idade para achar carência? Então, vamos supor, tem o diretor aqui. O diretor vai se aposentar. Diretor Benê. Show de bola, hein? Vocês precisam conhecer o Benê, que depois venham aqui conhecer. Olha só, ele vai se aposentar, completou a idade em 2006, tá? Nem sei, tá, Benê? Estou inventando aqui meu exemplo. Então, em 2006, o Benê completou a idade. Eu vou olhar lá, no ano que ele completou a idade, qual é a carência exigida, olha lá. 2006, 150 meses. Então, para o Benê, nessa situação da aposentadoria por idade, mesmo que ele ainda não tenha carência, tá? Para ele vão ser 150 meses. Tudo bem? Agora, eu estou com a Maria. A Maria está afiliada antes de julho de 91. Só que, para ela só vai completar a idade em 2011. Quando ela completar a idade em 2011, olha só, a carência já são 180 meses. Então, sempre vou olhar. Para aquelas pessoas que começarem a completar a idade a partir de 2011, não tem jeito. Mas para quem completar de 91 até 2010, eu tenho uma carência reduzida.
Vamos pegar só mais um exemplo para vocês entenderem. Uma pessoa que tenha completado a idade em 2008. Olha lá, 2008 eu vou ver, a carência são 162 meses. Tá? Então, mesmo que ela não tenha ainda 162 meses de carência, a tabela ela congela a partir do momento que ela completou a idade. Então, completou a idade é o ano que eu vou olhar para verificar qual é a carência exigida. Tudo bem? Assim fica bem mais fácil, né? Exemplificando. A aposentadoria por idade, ela inicia, então, com 70%, tá, do salário de benefício. Então, vejam que esse benefício não é de cara 100%. Então, eu vou verificar 70%. E aí, a lei manda você aplicar mais 1% a cada grupo de 12 contribuições. Então, a cada ano de contribuição, a cada 12 grupinhos, né, 12 contribuições pagas, ela vai majorar o benefício. Então, vamos supor na história lá do Benê. Benê completou a idade, a carência dele lá eram 150 meses. Só que o Benê trabalhou muito, desde cedo. O Benê tem, sei lá, 200 meses aí de contribuição. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 200 e divido por 12. Aí eu vou achar o quê? Quantos grupos eu tenho. Achando quantos grupos eu tenho, eu aplico a cada grupinho 1%. Tudo bem? Então, vamos supor, o Benê tem 20 anos aí de contribuição. Né? Nesses 20 anos, ele vai ter o quê? 12 grupos. Não é? Ele vai ter 20 grupos de 12, não é isso? Então, 20, ele vai sair com 70% mais 20, porque ele tem 20 grupinhos. Então, qual que vai ser o valor dele? 90% do salário de benefício. Tá? Agora, se eu pegar uma pessoa que tenha 30 anos de contribuição, ou seja, tem 30 anos recolhidos lá. Tá? Aqui a gente não conta por tempo de contribuição, a gente conta o quê? Recolhimento. A lei fala bem claramente, ó, ela fala em contribuições. Então, vai ser pela quantidade de contribuições que essa pessoa tem. Então, se ela tem 30 grupinhos, 70 mais 30, 100%. Aqui na aposentadoria por idade, na renda mensal do benefício, também a gente tem que lembrar que o fator previdenciário ele é facultativo. Então, a gente só vai aplicar o fator previdenciário na aposentadoria por idade se ele for superior a 1. Então, quando ele é negativo, ou seja, ele vai reduzir o valor do benefício, o INSS não pode aplicar o fator previdenciário. Enquanto que, no tempo de contribuição é obrigatório, aqui só aplica quando é bom para o segurado, quando vai majorar o benefício. Tudo bem? Aqui, com relação ao recebimento do benefício. Então, a partir de quando o segurado passa a receber? Se ele se desligar do trabalho e requerer isso até 90 dias do desligamento, ele recebe da data do desligamento. Tá? Então, por exemplo, eu saí do trabalho faz 30 dias. Já completei meus requisitos para aposentadoria por idade. Mas só fui pedir no 45º dia o benefício. Fui e requeri o benefício. Desde quando que vai ser pago? Desde o meu desligamento. Então, aqueles 45 dias que eu demorei para ir requerer o benefício, não tem importância, porque a lei fala que eu vou receber desde o desligamento, se eu fizer isso, né, se eu fizer esse pedido até 90 dias do meu desligamento. Mas e se eu demorar mais de 90 dias? Demorei 4 meses para pedir o benefício. Aí, ele vai me dar a partir de onde? A partir da data do requerimento, que a gente chama DER. O que é DER? Data de entrada do requerimento. Para vocês saberem o que é, não ficar, nossa, o que é DER, DER, DER? Quando eu faço o agendamento do benefício, a data do agendamento é entendida como a data de entrada do requerimento. Tá? Então, quando a gente estiver falando de DER, é essa data que nós estamos nos referindo. Tudo bem? Então, demorei para pedir do desligamento.
vai ser a partir da DER, tudo bem? E para os demais segurados também vai ser da data de entrada do requerimento, que é a conhecida DER, tudo bem? Bom, isso é importante saber, né? Porque num caso desse a gente consegue o quê? Uma data melhor do que a data da DER, né? A gente consegue o benefício desde a data do desligamento. Então, fiquem atentos também a essa situação. Né? Numa situação dessa, a gente pode ganhar o quê? 3 benefícios, né? Que a gente nem sabia, porque pediu da data da DER, o INSS não computou da data do desligamento, então é importante a gente fazer essa comprovação para conseguir essa, né, benesse aí, desde a data do desligamento. Aqui na aposentadoria rural, tá? Então, olha só, para o rural é um pouquinho diferente. Ele vai ter que provar o quê? O exercício da atividade no campo, né? Rural. Então, vejam que, da mesma forma que o segurado, aqui ele tem que provar o quê? Que o período dele... Então, vejam bem, vamos só destacar, só para vocês entenderem melhor. O segurado urbano, ele não precisa ter qualidade de segurado, não foi isso que a gente falou? Qualidade de segurado dispensada pela Lei 10.666 de 2003. Para o rural, já é um pouquinho diferente. Por quê? Ele tem que comprovar a atividade do exercício rural, ele tem que comprovar a carência, só que, para ele tem que provar o quê? Que o período é imediatamente anterior ao requerimento do benefício. Então, ele tem que provar que ele estava exercendo essa atividade rural, né? Ou seja, imediatamente anterior. Ou seja, para ele, não se aproveita essa questão da qualidade de segurado, né? De afastar a qualidade de segurado. E aí a gente tem uma discussão, porque os benefícios e serviços, tanto urbanos quanto rurais, eles preservam entre si o quê? Uma isonomia de direitos. Então, o que pode para um, deveria também poder para o outro, por conta da isonomia. Contudo, esse artigo ele diz que tem que ser imediatamente anterior. Há, então, entendimento, né, jurisprudencial de que não precisaria ser imediatamente anterior. Mas há também muitos julgados de juízes entendendo que tem que ser, sim, imediatamente anterior. Então, ele se desligou daquela atividade rural, automaticamente, logo em seguida, ele deveria fazer o quê? O requerimento do benefício. Tá? Esse tem sido aí o entendimento mais majoritário, né? Minoritário é o fato de afastar para ele. E aqui a gente tem algumas espécies. Quando a gente fala de trabalhador rural, não é somente aquele trabalhador, né, que está lá empregado, ou aquele trabalhador que é segurado especial, que trabalha em regime de economia familiar. E aí a gente tem que também chamar vocês a atenção, porque o segurado especial, para ele, a carência dele é um pouquinho diferente. Para ele não vai ter que provar que teve pagamento, então essa é uma exceção. Tá? Ele vai ter que provar o quê? Que teve exercício da atividade rural em regime de economia familiar. Para ele vai ter que provar o quê? O tempo trabalhado no campo, e não a contribuição. Então, é a única exceção. Para os demais trabalhadores rurais, que eu tenho as modalidades aqui, eu tenho o empregado rural, eu tenho o trabalhador avulso, que é aquele que presta serviço a várias empresas, né? Contribuinte individual, também ao autônomo, e o segurado especial. Então, vejam que o trabalhador rural, ele é uma espécie, um gênero, né, das quais a gente verifica que ele pode se enquadrar aqui como empregado rural, trabalhador avulso, segurado especial e também contribuinte individual. Então, vejam que a gente tem que saber destacar essas condições. Somente para o segurado especial não vai ser exigido carência, vai ser exigido pelo mesmo prazo da carência, mostrando que ele trabalhou por esse período de 180 meses, ou a tabela do 142. Tá? Então, essa é a única diferença e é o que a gente precisa no dia a dia, na entrevista, descobrir.
qual é a modalidade desse segurado, né? É muito comum a gente dar entrada nesse tipo de benefício e o próprio servidor não está tão habituado a fazer a aposentadoria aqui rural. Então, eles se confundem um pouquinho. Então, a gente precisa saber para mostrar para eles, tá? Essa definição rural pode ser em qualquer uma daquelas modalidades que eu mostrei para vocês. E aqui, o segurado especial, que é um pouquinho diferente dos demais, né, que eu falei para vocês que, para eles, mesmo não contribuindo, eles têm direito a um benefício no valor de um salário mínimo. Então, para eles, mesmo que eles nunca tenham contribuído, eu vou ter que demonstrar que houve o trabalho pelo mesmo período exigido pela lei de carência. Então, se exige para os demais a carência de 180 meses, para eles vai ter que exigir o quê? 180 meses de trabalho em regime de economia familiar. Então, vejam que a definição do que é segurado especial, quais são os benefícios, ficam, né, garantidos a partir do artigo 39 da Lei de Benefícios. Então, os trabalhadores rurais, antigamente, eles tinham uma proteção menor. Com a lei de benefícios, com a vinda da lei de benefícios, deu uma ampliada nesse benefício aqui para os rurais, tá? E a gente vai ver um pouquinho disso. Então, para o segurado especial, que é uma espécie de trabalhador rural, vai ser concedido, então, quais benefícios? Para ele, vai ser concedida aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, não tem aqui o direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Tá? O segurado especial, que é aquele que não contribui, ele não tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Para fazer jus a esse benefício, ele tem que contribuir para o sistema. Tá? Então, essa é uma espécie de benefício que ele não teria direito. Então, ele vai ter direito ao auxílio-acidente, auxílio-doença, né? Todos os benefícios por incapacidade ele tem direito. Salário-maternidade também, tá? Auxílio-acidente. Então, todos esses ele tem direito no valor de um salário mínimo. Tudo bem? Então, para eles, é diferente. E aqui, fala exatamente o que eu falei, que, ó, vamos só ler para vocês entenderem direitinho. Ó. Igual ao número de meses correspondentes à carência do benefício requerido. Então, eu vou ter que provar somente o número de meses trabalhados, tudo bem? Deixa eu só ler aqui o comecinho. Ó. Desde que comprove o exercício da atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do benefício requerido. Então, ele vai ter que provar trabalho aqui, trabalho rural. Aqui também a gente vai ver um pouquinho que a aposentadoria por idade, ela era concedida para quem? Para o arrimo de família, que eram os homens. Aquelas mulheres que não tinham, né, não tinham marido, e que elas eram, né, as provedoras, era uma exceção, então, a concessão para essas mulheres que eram arrimos de família. Com a vinda, então, da lei de benefícios, isso se ampliou. Tanto o segurado homem que trabalha, quanto a sua família que também ajuda, né, e também trabalha em regime de economia familiar, eles também têm direito, inclusive aproveita-se os próprios documentos dele. Tudo bem? Então, o documento do pai vai se aproveitar para o filho, vai se aproveitar para a esposa, para fins de concessão desse benefício. E também a gente verifica que, na aposentadoria do rural, a gente tem uma redução de 5 anos. Por quê? O trabalho do campo ele é reconhecido o quê? Mais penoso, mais forçoso. O segurado está o quê? Exposto ao sol. Então, esse trabalho, por ser mais penoso, mais dificultoso, a Constituição Federal garantiu o quê? Essa redução na idade em 5 anos. Tá? E aqui, ó, o que a gente tem que verificar também? Todos os integrantes que compõem ali e ajudam, né, mútua dependência da atividade, eles também aproveitam aqui. E os filhos maiores de 16 anos de idade também se incluem aqui nessa proteção da aposentadoria. Então, para o trabalhador rural, só para a gente deixar bem claro isso. Quais são os requisitos?
Para o rural, a idade mínima de 60 anos para os homens, 55 anos para as mulheres. E a comprovação do exercício da atividade rural, nos termos, então, do artigo 143. Para eles também tem a carência, e a carência do rural é um pouquinho diferente. Tá? Então, vocês têm que olhar a tabela do artigo 143, para eles também é exigida também carência. É um pouquinho diferente, e a gente vai se aprofundar nisso mais na pós. Tá? Mas existe também. Somente para o segurado especial, que eu não preciso provar recolhimento, mas sim o tempo de trabalho pelo mesmo período exigido para fins de carência. E aqui a aposentadoria por idade do deficiente. Também é um mercado grande, né? Veio aí em 2013. A regulamentação por meio da Lei Complementar 142, e depois veio o Decreto 8145, de 2013 também, regulamentar essa situação. E o que nós verificamos? Para eles também tem uma redução em 5 anos da idade. Aqui, no caso, o deficiente vai ter que comprovar, independente do grau, né? O grau de deficiência pode ser leve, moderado ou grave. Independente do grau de deficiência, se ele comprovar que tem 15 anos de atividade, né, de tempo de contribuição, exercido como deficiente, ele tem essa redução de 5 anos na aposentadoria por idade. Tá? Então, as mulheres saem com 55 anos de idade e os homens aos 60 anos de idade. Também não tem aplicação de fator igual às outras que nós vimos. Tudo bem? Então, redução em 5 anos, independente do grau. É óbvio que o grau e a deficiência vão ser apuradas por meio de uma perícia médica a cargo do INSS. Então, provou 15 anos, concedido o benefício. E o que é bacana também? Embora essa lei regulamentar, a lei complementar, só veio em 2013, o que a gente pode observar? O segurado vai ter que apresentar a documentação, né? E aí é bacana vocês já pedirem para ele o quê? Documentação médica. Então, o tratamento do médico que atendeu ele desde a época que ele adquiriu aquela deficiência, são hábeis a comprovar o quê? Os 15 anos da deficiência para sair no benefício de aposentadoria por idade do deficiente. Tudo bem? Então, bom, algumas dicas aí para vocês, conceito, e isso vocês vão aprofundar mais na pós. Né? É claro que, para falar de aposentadoria por idade, a gente tinha que falar muito mais, tem muito mais coisa aí para ver. Tá bom? Então, espero vocês na aula de pós para aprofundar esse conhecimento, tá bom? Tchau, tchau e até a próxima aula.